Fala aí, pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam nas casas de vocês e estudando bastante, dando sequência na vida de vocês, evoluindo, melhorando, independente da gente estar se encontrando na faculdade ou não. É um momento que é possível a gente evoluir, vocês podem estar estudando mais ainda, aproveitando esse tempo aí para aprender alguma coisa nova, para revisar um conteúdo, para fazer um curso diferente. Então, não é um momento para ficar parado, pelo contrário, é um momento para ser aproveitado, para vocês evoluírem, para vocês aprenderem mais. Nas nossas aulas, a gente vinha conversando, falando sobre, vendo como funciona. Então, a gente falou sobre orientação a objetos. Depois, a gente entrou no assunto de DFD, então a gente viu como funciona o diagrama de fluxo de dados, como é possível a gente criar uma representação visual, né, de como o fluxo dos dados tem que trabalhar dentro do sistema para você demonstrar isso para um programador, para um cliente, para que a pessoa entenda isso de forma fácil, simplificada. Sobre orientação a objetos, a gente viu os conceitos, né, da orientação a objeto. A gente viu que a orientação a objeto é um conceito de programação, então a gente tem que tentar colocar isso em prática. A gente chegou a ver algumas coisas já na aula, então a gente entendeu o que é o paradigma da programação orientada a objeto, a gente já viu o funcionamento da estrutura de desenvolvimento web usando PHP, a gente viu como que a gente faz para rodar o PHP. Então tudo isso aí vocês já viram nas aulas anteriores, né? E agora o que nós temos que fazer? A gente tem que colocar isso em prática. O que falta? Vocês colocarem em prática. Então vamos dar uma revisadinha aqui, ó. A gente viu os dois principais paradigmas aí de programação, né? Programação estruturada e programação orientada a objetos. Nós vimos o que é a programação estruturada, né? Qual é o conceito dessa metodologia de desenvolvimento, que é a programação estruturada, que os procedimentos são implementados em blocos, a comunicação entre os blocos vão passar pela passagem de dados, né? Essa linguagem ela é executada linha a linha dentro daquele bloco. Alguns exemplos dessa linguagem seria o C, o Pascal, né, que geralmente a gente usa no Delphi. O PHP existe a possibilidade de se programar utilizando essa metodologia estruturada. A orientação a objetos, que a estrutura da orientação a objetos ela se dá em funções que são encapsuladas em um mesmo elemento que a gente denomina como objeto. Vocês viram que dentro da orientação a objeto a gente tem alguns pilares, né, que são definidos aí como os mais o que definem, né, na verdade, a orientação a objeto. A gente viu as vantagens da orientação a objeto, que é um maior índice de reaproveitamento de código, facilidade de manutenção, maior confiabilidade do código, né? A gente torna o código mais robusto, mais confiável e mais fácil para manutenção depois. Então, uma das coisas que a gente comentou bastante relacionado às vantagens da programação orientada a objetos em cima da programação estruturada é justamente a aplicação depois de pronta, né? A evolução é mais fácil, as correções se dão de uma forma mais fácil, né? Diferente da programação estruturada, que às vezes no momento de desenvolver, num desenvolvimento inicial, ela pode ser uma escolha mais rápida, né? De repente a gente consiga desenvolver de forma mais rápida, menos pensada, menos desenhada, você acaba conseguindo fazer um pouco mais rápido, porém você pode ter um tempo maior na hora de estar dando manutenção nisso aí. Então você acaba perdendo bastante depois da manutenção, né? Você não tem um código tão bem organizado para você dar manutenção depois.
Aqui são os principais pilares da programação orientada a objeto, né? O polimorfismo, a herança, a abstração e o encapsulamento. A gente viu cada um desses. A abstração, que é o entendimento daquele objeto do mundo real e a transformação desse objeto do mundo real para uma classe que você vai trabalhar dentro da orientação objeto, dentro do seu sistema. Então você vai pegar aquele elemento que você vai fazer o entendimento, ver como funciona, quais são as características que ele tem. Você vai criar uma identificação para esse elemento, né? E posteriormente você vai transformar esse objeto do mundo real em um objeto que você vai utilizar dentro do seu ambiente sistêmico, ali dentro da sua aplicação. A classe, que é a representação daquele objeto ali que você está pegando do mundo real, né? Ou um grupo de objetos que você está pegando do mundo real e transformando dentro da sua aplicação aí para utilização. O encapsulamento, que é uma forma de garantir a segurança do seu código. Então você consegue definir aí as chamadas getters e setters que você poderia, dentro do ambiente de programação, utilizar isso uma forma para garantir a segurança, né, dentro da sua aplicação, como se fosse uma API mais ou menos, onde você desenvolve uma classe que pode ser consumida por outra pessoa, e de repente essa outra pessoa ela não sabe exatamente como foi escrita essa classe, mas ela consegue fazer a chamada para utilizar esse recurso que você ou outro programador criou, sem ter acesso efetivamente ao código daquela classe, que garante a segurança, né? Garante uma separação das informações aí dentro do seu sistema, dentro da linguagem de programação, o que melhora aí a segurança, justamente contra alguém mal intencionado que queira copiar o código, etc. Então você consegue definir quem vai criar determinadas partes do sistema e quem vai usar determinados itens aí desse sistema que está sendo desenvolvido de forma separada, o que garante aí, mais uma vez falando em segurança, né, garante aí a segurança dentro do desenvolvimento, né? Não estou falando nem da segurança externa de alguém conseguir extrair dados do sistema, não, estou falando a segurança dentro dali do ambiente corporativo da área de desenvolvimento, tá? Então o encapsulamento é um recurso bem interessante também da orientação a objetos. A herança, que é a possibilidade de reutilização de código, então você cria uma classe, você consegue herdar os dados dessa classe, reutilizar isso em diversos locais diferentes. Então você consegue, por exemplo, de uma classe que você criou, uma classe pessoa, que eu acho que eu já citei esse exemplo, com a classe pessoa você consegue criar N outras classes que tem como base a classe pessoa. Então você tem uma classe que é a pessoa, que tem as características da pessoa, e uma outra classe que pode ser dada da pessoa, que é o fornecedor, que vai possuir as características da pessoa, né? Ele tem as mesmas características que uma pessoa tem, ele tem nome, ele pode ter telefone, então todas essas características que uma pessoa tem, o fornecedor também tem. E o cliente também tem as mesmas características da pessoa. O que eles têm de diferente? Às vezes a diferença basicamente são algumas ações que um ou outro pode executar. Às vezes uma característica especial, o fornecedor tem CNPJ, o cliente tem CPF, né? De repente os dois possam ter CPF e CNPJ, mas só para vocês entenderem que eu consigo herdar os dados da pessoa, né? As informações contidas dentro da classe pessoa, e eu consigo incluir novos atributos dentro, né, novos atributos ou novos eventos dentro dessa nova classe, que já vai possuir automaticamente tudo que a anterior tinha. O polimorfismo, que é o poder que a linguagem tem, né, de repente, né, como a gente falou de herança, a gente pode ter uma classe herdada. Quando a gente herda a classe,
ela herda automaticamente as características dessa classe pai, ela já vem igual, mas em alguns momentos a gente pode ter que, dentro do funcionamento do sistema, um objeto que foi herdado, ele pode ter em algum momento um comportamento que pode ser diferente do comportamento do pai, né? Não ser exatamente igual. E aí, quando a gente precisa desse recurso, a gente dá o nome de polimorfismo. Quando dentro da classe herdada, você altera um comportamento ali, o comportamento é alterado, ele é modificado dentro da execução. Como a gente viu em PHP, a gente criou uma classe, né, a classe cachorro. Então aqui é o exemplo da classe, eu vou compartilhar esse documento com vocês. Então nós criamos uma classe, nós entendemos que na criação da classe você usa a palavra reservada class, na frente você usa o nome da classe, o nome que você está dando à classe. Então nesse exemplo a gente usou aí class cachorro, que é o nome da classe que a gente está criando. Do lado eu estou dando um exemplo ali, ó, dessa representação, né, dentro de um diagrama, como ficaria a classe cachorro. Então, quando eu crio um diagrama, naquele primeiro retângulo que tem ali acima, é o nome da classe, que é justamente o que eu estou exemplificando aqui. Quando eu crio a classe cachorro, né, se eu estivesse criando essa diagramação, né, ela ficaria daquela forma ali, como está mostrado no seu lado direito. A nossa classe ela pode possuir, né, os atributos ou propriedades que você consegue ver tanto na representação gráfica quanto dentro da linguagem de programação, como é feita essa declaração. Lembrando, mais uma vez, aqui a gente está usando a linguagem PHP, vocês já viram como isso funciona. Isso aqui, né, eu declarei aqueles atributos, então todos eles estão declarados como públicos, então eles vão poder ser acessados dentro de toda a classe, de outras também. E aí a gente declarou aí como pública cor, altura, tamanho e peso. Aí mais uma vez eu volto a frisar, né, o PHP é uma linguagem que ela pode ser classificada tanto quanto a metodologia, a gente pode usar, né, tanto a metodologia estruturada quanto a programação orientada a objetos. E aqui nós estamos falando do PHP, mas a gente está usando PHP orientado a objeto. Dentro da linguagem PHP a gente tem algumas peculiaridades. Entre essas peculiaridades é o fato da linguagem não precisar da declaração de tipos, diferente de outras linguagens. Por exemplo, o Java, que você tem que declarar tipos, né? Essa definição, essa diferença a gente costuma chamar de linguagens fracamente tipadas e linguagens fortemente tipadas. Então, uma linguagem fortemente tipada é aquela linguagem que te obriga a declarar tipos. Então, por exemplo, se eu estivesse usando aqui, né, criando um atributo no C# ou no Java, eu teria que falar que essa classe, que esse atributo da classe cachorro, cor, por exemplo, ele seria um atributo público do tipo string, ou do tipo inteiro, ou do tipo booleano. Então eu teria que falar qual é o tipo dele. No PHP, você não precisa declarar tipos, tá? O PHP automaticamente vai assumir um tipo e ele vai tentar trabalhar com o tipo que você gravou naquela variável posteriormente. Então é uma preocupação que você não tem. A esse recurso a gente dá o nome, né? As linguagens que oferecem esse recurso a gente dá o nome de linguagens fracamente tipadas. As linguagens que te obrigam a especificar o tipo, a gente dá o nome de linguagens fortemente tipadas. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar e-mail, pode postar aqui nos comentários. Bom, volto, né, a exemplificar como ficaria isso na representação gráfica, porque nas aulas de análise a gente está focando principalmente aí na documentação, na representação dos dados, né, por isso o DFD. Agora, nas próximas aulas a gente vai começar a falar, né, eu vou introduzir o ML com vocês, então vocês precisam saber aí como isso funciona, como seria, né, a criação desses documentos, desses modelos de documento, que existem vários, né, como a gente já conversou sobre isso. Então é importante não só saber que eles existem, mas saber basicamente como utilizar, né, pelo menos o básico dessas documentações, porque é uma forma importante aí de um analista se comunicar com um programador ou de repente com um usuário que é mais leigo, produzir uma documentação
de um software, etc. E é importante ter esses conceitos e essa prática também de criação. Bom, dentro da orientação ao objeto aí a gente tem os métodos, né, que são as ações que aquela classe pode executar, como a gente viu anteriormente ali, ainda no exemplo da classe cachorro. A classe cachorro você tem lá os atributos da classe, que a gente definiu cor, altura, tamanho e peso, e a gente também tem os métodos, que são as ações que esse cachorro pode executar, né? São as coisas que o cachorro poderia fazer. Então, nesse caso aqui, a gente cria ali no PHP, quando a gente vai criar um método, né? A gente chama de function, né? Na verdade, a gente cria uma função, e a função é a ação que o cachorro pode executar. Opa, desculpa. Que poderia ser latir, correr, comer, andar, etc. Então, abanar o rabo, tudo que ele pode fazer, executar como ação, são aí os métodos da classe cachorro. Então, você criaria ali como um método. Bom, pensando que a gente já criou a classe cachorro, que essa classe já está funcionando, né? Já criamos lá como foi citada. Como eu faço para utilizar essa classe, né? Para criar essa classe agora e usar ela propriamente dito? Para mim instanciar um objeto, né? No caso aí falando, para mim criar uma instância da classe cachorro, eu vou usar o cifrão obj cachorro. Nesse caso é porque eu estou declarando uma variável em tempo real, né? Eu estou criando essa classe objeto cachorro, e quando eu dou o igual seria o sinal de atribuição no PHP. Então eu estou atribuindo ao objeto cachorro, né, a variável obj cachorro, uma nova instância do objeto cachorro. Ou seja, eu estou criando em memória agora, na memória do computador, um cachorro, né, uma classe cachorro, objeto cachorro. Então nesse momento eu crio essa classe, então esse objeto vai possuir aqueles atributos e aquelas ações que a gente citou anteriormente, que a gente criou anteriormente. Como que a gente pode fazer para manipular os dados, né? A gente tem aí as duas formas de manipulação, na verdade a gente tem três, né? A gente tem o público ou o privado, também tem a propriedade protect. Então aí a gente tem essas três possibilidades. Vamos falar aqui da pública e da privada. Quando eu uso eu defino um atributo como público, esse atributo que foi criado, ele pode ser acessado de qualquer instância desse objeto. Então, sempre que eu quiser usar, eu vou poder chamar simplesmente aquele atributo ou aquele método ali da classe sem restrições. Se eu fizer isso utilizando o tipo private, nesse caso eu vou precisar utilizar dos métodos auxiliares, que seriam os getters e os setters aí, para poder fazer acesso a esse atributo. Então, por exemplo, vou voltar aqui no público para vocês verem. Aqui um exemplo público, quando eu declarei, eu tenho a classe cachorro e eu tenho aqui uma declaração de um atributo público que é o nome. Quando eu vou utilizar, quando eu vou atribuir um dado a esse atributo, eu simplesmente vou chamar aqui, eu criei o objeto cachorro e aí eu invoquei aqui, o atributo nome, e eu estou atribuindo ao atributo nome o valor dog. Poderia atribuir aqui o valor que eu quisesse. Quando eu faço a declaração como privada, eu tenho que criar o método para setar o valor e um método para recuperar esse valor, né? Que seria o método set e o método get. E aí aqui para mim fazer o acesso ou para mim recuperar, né, como eu estou fazendo aqui quando eu vou exibir, ou para eu setar o valor, eu teria que usar desses métodos aqui para poder incluir um valor aqui dentro, né? Isso aí é uma forma, como eu disse anteriormente, né, de repente para você usar como proteção dentro do código, né? O lance do encapsulamento.
Então aqui, ó, vou setar um valor, estou setando, eu uso set, e o valor que eu estou setando para mim recuperar eu uso o get, que é na verdade esse método, né? Eu tenho um método público, mas o atributo é privado. Bom, para não ficar com uma aula muito grande, eu vou parar por aqui essa aula. Eu gostaria muito que vocês assistissem até aqui a aula, é óbvio, né? Para que vocês realmente entendam, para que vocês não tenham dúvida. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato aí comigo. Vou deixar meu e-mail aqui na descrição do vídeo. Vou deixar meu e-mail, está no portal da faculdade também. Vocês têm aí acesso de várias formas de comunicação comigo. Se vocês quiserem também, pode entrar no meu blog. Eu tenho um blog que é o opiniãodetudo.com, e lá tem formas de contato para falar comigo, tirar dúvida e etc. Vou gravar uma próxima aula agora, dando um exemplo prático aí, usando o PHP, a gente criar essa classe que a gente acabou de ver aí, e vendo isso na prática, como se comporta, né? E depois aí vocês vão ter que fazer uma atividadezinha aí para contar como presença, usando os conceitos que a gente viu e o conteúdo prático que a gente viu nessa aula. Tá tudo certo? Qualquer dúvida, então, entre em contato comigo. Um abraço, até a próxima aula.